Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, você sabe, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando e participando também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, para você fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, então vamos conhecer os nossos convidados, vou apresentá-los a partir de agora. Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Obrigado, doutor Gonzalo, sempre com a gente aqui, colaborando com as nossas análises. Boa tarde, tudo bem? Seu áudio não chegou, doutor Gonzalo. Mas está aberto aqui. Sim, agora sim chegou. Foi algum problema, então, na conexão. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Márcio, Mauro. Boa tarde, doutor José Márcio, doutora Ana Cláudia. É um imenso prazer estar aqui com vocês e com os nossos espectadores, aí, ouvintes da rádio e quem está nos vendo pela internet. Então, primeiro tema por aqui: diretorias de ensino ligadas à Secretaria Estadual da Educação de São Paulo passaram a orientar escolas públicas e particulares sobre como agir em casos de violência e ataques. As escolas receberam comunicados nos últimos dias sobre esse tema e enviaram e-mails a pais, alunos e professores diante dos boatos sobre ataques nos próximos dias e afirmaram que as aulas estão mantidas. A orientação das diretorias de ensino é de que, diante de qualquer ameaça no prédio escolar ou em rede social no qual seja citada a escola ou alunos e seus profissionais, é preciso agir, ou melhor, é preciso registrar boletim de ocorrência, acionar a Polícia Militar pelo 190 e informar a diretoria de ensino nessa ordem de prioridade. Professor Gonçalo, sua reflexão sobre esse tema. Eu acho que a gente está sob choque na análise dessa questão, na verdade, né? Eu às vezes penso, qual é a diferença entre a Europa e os Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos nós temos tantos casos e na Europa nós temos muito menos casos? Temos também, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que essa coisa da violência é cada vez mais evidente na nossa sociedade. E ela é um sinal do que nós fazemos, né? Não existe nada do que nós não fazemos. E nós estamos vivendo um tempo de muita distribuição de armas, essa coisa do ódio. A sociedade brasileira está vivendo, como nunca viveu antes, essa questão do ódio, né? É uma sociedade muito desigual. Comparando com a Europa e com os Estados Unidos, a nossa sociedade é uma sociedade brutalmente desigual. Mas não é a desigualdade que está levando à violência. O que está levando à violência são esses comportamentos de armar, esses comportamentos individualistas. O que eu acho que quando você compara Estados Unidos com a Europa, o que você tem basicamente é isso. Uma sociedade muito individualista, uma sociedade que desde sempre se armou e uma sociedade desde sempre muito violenta, né? Você lembra lá das coisas de Chicago, das gangsters, etc. Então, é uma sociedade mais violenta. Então, quando eu penso aqui no Brasil, eu falo assim, olha, o que nós queremos ser? Nós queremos ser como os Estados Unidos, nós queremos ser como a Europa. É óbvio que eu quero ser como a Europa. E o que precisa fazer para ser como a Europa? Nós temos que nos civilizar. Acho que o grande problema do Brasil é esse problema da diminuição da desigualdade e do processo civilizatório. E esses últimos 4 anos, em que nós cultuamos a não civilização, nós cultuamos a violência, nós cultuamos as armas, nós cultuamos ignorar as diferenças que existem na sociedade brasileira entre os povos originários, entre os negros, entre os ribeirinhos, enfim. Nós passamos por uma descivilização.
Então, eu acho que, no momento, nós temos que acordar para a importância de levar à frente um movimento civilizatório, aplacar essa questão do ódio, e temos que usar de todos os instrumentos. Eu acho que as falas que me antecederam deixam muito claro isso. A doutora Ana Cláudia falou da questão da prevenção, do que fazer em relação a isso. E essas questões relativas às mensagens nas mídias sociais, sem dúvida, são fundamentais. Lógico que nós temos que tomar muito cuidado para que isso não se transforme em mais opressão, de uma forma diferente, mas opressão também, né? Então, são caminhos para os quais nós temos que acordar e debater. Então, eu acho que é muito importante a gente debater o que de fato aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. A ficha do que aconteceu nesses últimos 4 anos tem que cair na cabeça da maior parte da população brasileira. É inaceitável que a gente, depois de 4 anos do que aconteceu no Brasil, tenhamos tido quase um empate na eleição de outubro do ano passado. Eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguiram enxergar o que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. Como é que acontece o que aconteceu no dia 8 de janeiro nos locais mais importantes de comprovação da vida social no Brasil. E as pessoas continuam achando que isso veio do nada, que não tem nada a ver. Eu acho que nós temos que discutir muito isso e fazer com que essa discussão preencha espaços que hoje estão vazios. Eu não sei como fazer isso, senão através de denúncias, através do que nós estamos fazendo aqui agora. Próximo tema. Um grupo de 9 entidades representantes do setor da saúde entregou um manifesto aos deputados que analisam a reforma tributária. Ele pede tratamento diferenciado na cadeia de bens e produtos e dizem que haverá repasse de preço ao consumidor se a tributação de bens essenciais for nivelada à dos não essenciais. Neste manifesto, as entidades dizem que o setor de bens e produtos da saúde já conta com um regime tributário diferenciado por ser considerado essencial à saúde e que a elevação da carga tributária vai impactar o preço de vacinas, terapias avançadas e dispositivos médicos utilizados pelos profissionais. Doutor Vecina, seu olhar sobre esse tema, regime tributário diferenciado para o setor da saúde, por ser considerado essencial para a sociedade, esse regime, na verdade, já existe de forma diferenciada, e o manifesto das entidades do setor para que esse status continue dessa forma. Veja, eu acho que o financiamento do Estado é um assunto vital no curso civilizatório deste país. A confusão dos tributos que existem no Brasil é uma coisa impressionante. Acontecem coisas que a gente não consegue imaginar, né? Então, quando você pega, por exemplo, as diferentes formas de tributação do ICMS, como é que o imposto de importação, como é que o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto de renda, é uma bruta de uma confusão. Eu tive a oportunidade de não só trabalhar com muitas empresas de diversas áreas na Anvisa, como também trabalhei e participo de alguns conselhos de indústrias no Brasil. Então, hoje, por exemplo, o fator mais importante para você implantar uma fábrica é a carga tributária. Você não põe uma fábrica por causa aqui ou ali por questões logísticas, que poderia gerar mais eficiência no transporte dos produtos que tem que chegar até o consumidor. Você vai fazer isso em função dos impostos. É uma deformação total. A gente não faz ideia de o quanto o sistema tributário brasileiro é uma loucura. De o quanto as empresas têm que gastar para pagar menos imposto.
E as empresas que não conseguem ter uma boa defesa tributária, elas vão gastar muito mais desnecessariamente. Então, ter um advogado tributarista, é fundamental hoje na vida das empresas. Por quê? Porque o nosso sistema tributário é uma imensa confusão. É óbvio que sair dessa confusão para algo mais ordenado, né? Uma dessas coisas é ordenar o que é tributação sobre consumo e o que é tributação sobre renda. O que é renda? Renda é o que eu ganho mais as coisas que eu tenho. Um imposto sobre coisas que eu tenho e que eu, eventualmente, poderei transferir para outros. Então, este é um pacote. Aqui existe imensa resistência, porque quem muito ganha quer pagar muito menos. Quem muito tem não quer pagar nada. Pagamento sobre dividendos ninguém quer pagar. E, do outro lado, nós temos o imposto sobre consumo, que é o pedaço que você estava discutindo aqui com o José Márcio. O imposto sobre consumo é tremendamente ruim, porque um cara que ganha R$10 e um cara que ganha R$1.000 paga a mesma quantidade de imposto quando compra um produto, arroz, feijão, máquina, o que for. Então, aqui é o lado frágil da história. E é aqui que está havendo uma confluência de lutas. Tem um projeto de unificar os impostos que agem sobre essa questão do consumo, criando o imposto de valor agregado, que é o caminho que todos os países civilizados tomaram. E aí, a questão é qual é o tamanho da alíquota. Ah, não, saúde tem que ser defendida. Ah, não, a agricultura que produz alimentos tem que ser protegida. Ah, não, aqui energia elétrica, o negócio tem que ser protegido, porque sem energia elétrica ninguém vive. Ah, não, mas eu produzo geladeiras, onde a comida vai parar. Aí não vai ter jeito. E, além disso, tem essa coisa toda das renúncias. Então, por exemplo, a educação tem renúncia, a assistência social tem renúncia, a saúde tem renúncias. Na expectativa de que essas renúncias entreguem serviços para a sociedade. Não se constrói direitos com filantropia, com caridade. Caridade é um negócio importante, filantropia é um negócio fantástico, mas não se constrói direitos com isso. Então, eu, por mim, devia acabar com todas as renúncias. Porque a renúncia é uma expectativa de que você vai pagar menos imposto e, no lugar de pagar menos imposto, você vai fazer alguma coisa porque você é mais eficiente que o Estado. Eu acredito que, de fato, as pessoas são mais eficientes do que esse ogro filantrópico chamado Estado, nas palavras de Otávio Paz. Agora, eu acho que, com esse Congresso tão bagunçado que nós temos, se a gente conseguir ter um mínimo de reforma tributária daqui a uns 4 ou 5 meses, nós vamos ter que subir a escadaria do Bonfim de joelhos várias vezes, porque será um milagre. 7 minutos para 1 da tarde agora, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, porque o tempo está bem apertado, uma pergunta aqui para cada um. O Luiz Carlos Ramalho, pelo YouTube, professor Vecina, já há ou deveria haver alguma preocupação especial das autoridades de saúde no Brasil com a chegada do fentanil ao país? Com certeza, o fentanil já está sendo usado no Brasil em mistura de outras drogas. Então, tem que existir uma preocupação muito importante, porque o fentanil é muito letal, ele mata muito rapidamente e ele vicia muito, né? Uma droga poderosíssima. Então, ela tem que entrar nas nossas preocupações, na preocupação da polícia e na preocupação da saúde, como uma droga mortal e que certamente vai ter um crescimento astronômico de seu uso.
O que nós não Muito bem, podemos é entrar sim, no caminho de querer proibir o uso do fentanil como anestésico, porque ele é fundamental para fazer uma boa cirurgia, né? Então, cuidado, que nada de proibir o fentanil, porque é fundamental para anestesiar as pessoas que precisam ser operadas. não, que ele seja usado da forma como ele precisa ser usado, né? Isso. Regras. Regras. Muito bem, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência, até amanhã, um abraço a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau. Só um pouquinho, gente.